Bem-vindos ao projeto Steam Energy Recycle. Nosso projeto teve início com o objetivo principal de utilizar um termocompressor para alimentação de sopradores de vapor de uma caldeira aquatubular numa indústria de celulose brasileira. Sopradores de vapor são utilizados para limpar a fuligem acumulada nas tubulações da caldeira, onde ocorre a troca de calor entre a água e os gases queimados para a produção de vapor. A limpeza periódica das tubulações é essencial para manter a eficiência energética da caldeira. O tipo de soprador utilizado no nosso caso é um soprador fixo, como mostrado nessa figura. Termocompressores são mecanismos que reciclam vapores residuais de baixa pressão em vapor de alta pressão para uso industrial. Para isso, é utilizado o vapor motriz de alta pressão, que passa por um bocal, aumentando a velocidade do vapor, para que ele possa arrastar o vapor residual que entra na câmara de mistura. Um atuador é utilizado para regular a quantidade de vapor motriz. Conforme o vapor combinado sai da câmara de mistura e entra no difusor, ele se expande, a velocidade do vapor diminui e a pressão aumenta, chegando aos valores de pressão necessário. Para a maximização da eficiência, cada termocompressor é dimensionado e projetado para cada aplicação. O bico e o fuso são precisamente projetados para cada caso. Isso diminui a quantidade de vapor motriz utilizado em suas condições de operação. As vantagens de um termocompressor são: construção simples, baixo custo de manutenção e instalação, é um dispositivo totalmente mecânico, não necessitando de energia para desempenhar seu papel e possui longa vida útil. Com a utilização do termocompressor, o sistema atual seria modificado para que mais vapor fosse direcionado à turbina e, consequentemente, mais energia elétrica seria produzida. O sistema de funcionamento dos sopradores é da seguinte forma: em dois setores diferentes da caldeira, 3 sopradores atuam simultaneamente com vazão total de 36 mil kg por hora à pressão de 28 bar. O vapor utilizado para alimentar esses sopradores vem diretamente da saída da turbina, vapor que se encontra também a 28 bar de pressão. A mudança seria para o terceiro setor da caldeira, onde 2 sopradores são necessários para a limpeza, com uma vazão total de 24 mil kg por hora à pressão de 35 bar. Para isso, é deslocado o vapor direto da caldeira 85 bar, que passa por uma válvula redutora de pressão e é então direcionado para a alimentação desses sopradores. Com a utilização do termocompressor no lugar da válvula redutora de pressão, não seria necessário deslocar todos os 24 mil kg por hora de vapor da caldeira. A mistura ideal de vapor motriz e vapor residual teria uma razão de arrastamento de aproximadamente 1, ou seja, 12 mil kg por hora de vapor motriz saindo da caldeira e 12 mil kg por hora de vapor residual de baixa pressão, vapor de saída da turbina. Com isso, aumentaríamos em 12 mil kg por hora a vazão de vapor que passa pela turbina para gerar energia. Estima-se que a turbina e gerador produziriam 650 kWh a mais de potência elétrica somente com a adição dessa vazão de vapor. Com os dados da usina de celulose que estamos dando como exemplo, o tempo de operação anual seria de 8.400 horas e um valor aproximado de 25 centavos por quilowatt. Se essa energia for vendida à rede pública ou utilizada em outro processo da usina que necessite de energia elétrica, chegaríamos a um save anual de quase 1,36 milhões de reais. Para o dimensionamento do nosso termocompressor, nos baseamos em metodologias apresentadas por Kinnan e Newman. Durante a revisão bibliográfica, percebemos que as nossas condições de operação diferem das encontradas, que consideram o gás como fluido ideal. Os cálculos de escoamento isentrópico foram adaptados para gases reais, segundo a teoria apresentada por Nader-Steve. A análise do funcionamento do termocompressor seria feita em cima de variações das condições de uso, para efeitos de comparação e para chegar no dimensionamento mais preciso possível, a fim de se obter a máxima eficiência energética do termocompressor e minimizar a quantidade de vapor motriz necessária. Para a realização dos cálculos, utilizamos o software EES. Para as propriedades de vapor de água, foram utilizadas as próprias disponíveis no software. Foi feito o estudo paramétrico através da ferramenta CFD, a fim de se obter o melhor entendimento da operação de um termocompressor a altas pressões. Nossa modelagem foi feita pelo software ANSYS Fluent. Utilizamos o modelo bidimensional axissimétrico, desenhado a partir do esquema preliminar adquirido através dos cálculos feitos do termocompressor. A discretização espacial da malha foi feita de forma estrutural, com uma densidade maior de elementos próximos à parede, obtendo 1.567.500 elementos totais.
Para a métrica da malha, o valor de distorção máxima foi de 0,667 e qualidade ortogonal mínima de 0,49. O escoamento foi considerado permanente, com modelo de energia e modelo de turbulência viscosa SST-K-ômega. Para o fluido, consideramos vapor de água com densidade calculada de acordo com o modelo de gás real de Redlich-Young, disponível na biblioteca do Fluent. Usamos método de solução Upwind de segunda ordem para todas as propriedades e os fatores de relaxação foram diminuídos para 0,2, devido à instabilidade da simulação. Como critério de convergência, foram determinados os residuais de velocidade, massa e energia menores que 10 a menos 4, ou até que os valores de vazão da entrada e saída estejam convergidos. Para as condições de contorno, foram utilizadas duas entradas inlet com modelo Pressure Inlet, onde a pressão total motriz é igual a 8,6 MPa e temperatura 810,5 Kelvin, e a pressão total de sucção é igual a 2,9 MPa e temperatura de 633,9 Kelvin. Utilizamos também uma saída outlet com modelo Pressure Outlet, onde a pressão total de saída é igual a 3,6 MPa e temperatura de 660 Kelvin. Após as simulações iniciais com o primeiro dimensionamento do termocompressor, foram encontrados pontos para ajuste e algumas problemáticas. Ponto de maior esforço do grupo foi na resolução das ondas de choque e começaram a aparecer no interior do bico primário. Se a pressão primária de saída do bico for menor que a pressão de entrada do vapor de sucção na câmara de mistura, ocorre as ondas de choque em uma parte inadequada do bico. Essa diferença de pressão é a causa fundamental da ocorrência das ondas de choque. Como consequência, a eficiência do termocompressor foi afetada. As ondas de choque acabaram dissipando uma grande parte da energia que seria usada para arrastar o vapor de sucção para fora da câmara de mistura, deixando o vapor que se direciona para o difusor com baixa energia cinética. As ondas de choque também criaram uma instabilidade na simulação que estava comprometendo nossas análises. Os vórtices criados no interior do bico alteravam o valor da razão de arrastamento, transformando a simulação em um caso de escoamento transiente. Assim, mapeamos uma série de modificações baseadas nos nossos estudos que podem resolver nossos problemas e chegar no dimensionamento esperado para o nosso termocompressor. Para as ondas de choque, a solução proposta foi de igualar as pressões de saída do bico com a pressão de entrada do vapor de sucção na câmara de mistura. Para isso, as áreas indicadas na imagem foram modificadas. Por fim, a validação dessa solução foi feita por meio de novas simulações e os resultados obtidos até agora foram muito satisfatórios. Após a mudança das áreas, é possível identificar uma maior velocidade do escoamento do vapor em todo o termocompressor. O comportamento apresentado é característico de termocompressores com baixa razão geométrica, que é dada pela divisão da área de garganta do bico primário pelo valor da área de seção constante da câmara de mistura. A parte final do nosso projeto consiste em estudar o comportamento desse termocompressor em diferentes pressões a fim de traçar as curvas de desempenho para a operação estudada. Assim, podemos entender a rangeabilidade de funcionamento do termocompressor que dimensionamos, considerando altas pressões de funcionamento. Um dos ganhos de estabelecer o intervalo de funcionamento do termocompressor está na identificação do ponto crítico de valor de pressão de saída do difusor. Esse valor crítico de pressão indica onde a eficiência do termocompressor começa a ser diminuída, até chegar na pressão de estagnação, onde ocorre a impossibilidade de utilização do dispositivo. O desenvolvimento desse projeto proporcionará um guia e memorial de cálculo para dimensionamento de termocompressores em condições de uso diferentes do apresentado. A proposta em si não cria um produto somente, mas uma forma de criar um produto específico e preciso para os mais diversos usos industriais. Agradecemos aos nossos professores envolvidos no projeto, nosso orientador professor Dr. Ciro Albuquerque Neto, e professor orientador da disciplina de TCC, professor Dr. Arnaldo Forga Júnior.